já fiz alguns contatos, estou aguardando retorno, mas em nome de Jesus, até a próxima quinta-feira aí a gente já vai ter uma revistinha, na revistinha já vai estar todos os temas, todos os cronogramas, e eu acredito que assim ficará mais fácil até para dar uma lida antes em casa, tirar alguma curiosidade, anotar alguma coisa. Acredito que vai ser bênção, não que da forma que estava não está sendo também, mas com a revistinha é melhor que você já tem de antemão qual que será o tema da próxima quinta, né, se a gente não acabar, amém? Pastor, vai ser cobrado? Vai. Eu demorei um pouquinho só para fazer suspense. Vai, porque cada um vai comprar a sua revistinha. Nós vamos trazer em lote e repassar o mesmo custo. A igreja não vai lucrar nada em cima de ninguém. A revistinha vai ser sua, você põe seu nome, leva embora para casa, se perder é sua, se não perder é sua. E assim vai ser bom, que aí a gente também consegue ir tratando os assuntos, porque às vezes aleatório, pede uma coisa ou outra, é bacana também, mas já tendo uma sequência, fica mais fácil da gente já ir trabalhando e surgindo alguma curiosidade, alguma dúvida, a gente vai aperfeiçoando, amém? Acredito que vai ser simbólico, não deva passar aí de R$50 cada revistinha. Amém, amado. Não, brincadeira, mas pelo que eu já dei uma pesquisada aí, é no máximo R$12, no mínimo R$8. Então, a gente pegando aí, se for o caso, quem não tiver, depois me chama no particular, a gente vê. Mas o interessante seria que todos tenham. Se for por falta de dinheiro, a gente dá um jeito. Nem que a gente tem que juntar latim depois ir pagando ali, mas a gente dá um jeito. Mas o interessante é que todos tenham. Amém? Então vamos começar em nome de Jesus? Hoje nós vamos falar sobre Páscoa. É uma prévia, como a Lu já comentou, nós estamos aí, já vista, todos já sabem, estamos na semana, no mês que antecede, né, que fala-se da Páscoa. Mas o que é a Páscoa? Sem pesquisar na internet, sem olhar rapidamente na Bíblia, o que é a Páscoa para vocês? Oi? Não entendi. Ressurreição? Celebração? Mais alguém? Não? Páscoa, a Páscoa dos ovos, pastor. Aqui tem chocolate, é bênção, e todo mundo gosta de chocolate. Amém. Mas na Bíblia, o que é a Páscoa? O que é a Páscoa, né? A Páscoa na Bíblia, se você que está com o seu aplicativo, abra aí o seu aplicativo, sua Bíblia, em Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Do versículo, na verdade todo capítulo 12 ele é bom, mas do versículo 11 adiante, ele está escrito bem assim, vou recapitular, no capítulo 12 até chegar no capítulo 11, Deus ele dá uma ordenância para Moisés, a qual ele teria que fazer para que o povo seja liberto do Egito definitivamente. Lembra que o povo de Israel ficou escravizado 450 anos lá, Deus acha Moisés escondido no deserto, chama ele para libertador, e ali vem as 10 pragas, Deus vai mandando as pragas para confrontar Faraó, e na última praga, Deus fala que vai vir o destruidor, que vai vir o espírito que vai matar todo o primogênito do Egito, todo, desde homens, escravos e animais. E Deus dá uma sequência de ordem para Moisés, e fala assim, que nesse dia você vai ter que pegar um cordeiro, matar o cordeiro, depois comer, passar o sangue nos umbrais da porta, se fosse para hoje, nos batentes da porta, e certamente quando eu passar, eu verei a marca do sangue e passarei por cima e pouparei. Lembraram mais ou menos? O que é a Páscoa na Bíblia? A Páscoa, que hoje na nossa tradução é Páscoa, no original é Pessar, que significa passar por cima, passagem. Não tem nada a ver com essa nossa Páscoa de ovos de chocolate, de coelhinho. A Páscoa, biblicamente, significa passar por cima. Êxodo capítulo 12, versículo 11, está escrito assim. Eu vou ler do telão para ficar igual, tá? Assim, pois, comereis
Aí tá os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados nas mãos, e os comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Ou seja, põe no 12 para mim, o Messias, 12. Deus dá uma ordem, depois você lê lá com calma, e Deus diz assim: vocês vão ter que comer apressadamente. Cingido, ou seja, vestido, sapato no pé, cajado na mão, comer rápido, porque assim que vocês acabarem de comer, nesse meio termo, o anjo destruidor vai passar, vai acabar com todos os primogênitos, e automaticamente o faraó vai chamar para vocês serem libertos, ou seja, come rapidamente, que assim que terminar de comer, vocês vão ser libertos, vocês vão sair daqui do Egito. E o capítulo 12, o versículo 12 está: e passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito eu ferirei, eu farei juízo, eu sou o Senhor. 13, por favor. E aquele sangue vos será por sinal. Qual sangue? Depois vocês retornando, capítulo 12, lendo do versículo 1 para baixo, vocês vão ver que Deus dá a ordenança dele passar o sangue nos umbrais da porta, como eu falei. Quando ele está falando daquele sangue, ele está dizendo desse sangue, tá? E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, passarei por cima é o pesar de Deus, é a Páscoa de Deus. Ele vai passar por cima. Então a Páscoa, o que é a Páscoa? A Páscoa significa passagem ou passar por cima. Mas pastor, e por que quedas d'água colocar o bendito do ovo de Páscoa em tudo isso aí? Que esse é um dos questionamentos. É que infelizmente tudo que Deus faz é bom. Tudo que o homem põe o dedo acaba estragando. E, novamente, a nossa igreja católica, romana, no passado, se reuniu com os romanos e já tinha uma crença, tá? No passado, já tinha-se uma crença que o ovo era sinal de fertilidade, que o ovo era sinal de vida, de ressurgimento. E principalmente na Germânia, eles criaram um costume de dar ovos de presente. E nessas que começaram a dar ovos, começaram a pintar ovos, dando ovos mesmo normais, de galinha, enfim, pintados. E na Germânia tiveram a ideia de começar a colocar por fora de chocolate. Que eles tinham uma tradição, que tinha uma tal de lebre que trazia ovos de chocolate. E nisso se agregou à igreja, porque foram ver que o ovo é uma fertilidade, ele traz uma ressurreição, agregar o Cristo ali no meio e virou essa coisa que nós temos hoje. Se você pegar todas as coisas importantes da Bíblia, de festas, de datas, você vai ver que o inimigo ele faz algo oposto. Ele sempre pega algo que Deus faz e ele copia, mas para uma forma de deturpar. Você vê lá o nascimento de Cristo, ele inventa o Natal, que é para durante quantos anos que a gente não sabia, a gente adorando o Papai Noel e não dava feliz aniversário para Jesus. Um exemplo. A Páscoa é a mesma coisa, ele quer ofuscar o verdadeiro significado do que é a Páscoa. E, na verdade, assim, às vezes dá um nó na nossa cabeça, porque a Páscoa na Bíblia, ela vem com dois significados. Um no Velho Testamento, ela vem com uma linha, e no Novo Testamento, um outro, não é que é um outro significado, um é prenúncio do outro. Um está antecipando os acontecimentos que virá, que vai dividir a história entre antes de Jesus e depois de Jesus. E a Páscoa, desde aquela época, assim como os sacrifícios, eles eram temporais, teriam que ser feito de ano em ano. Com Cristo, virou-se eterno. Mas mais para frente nós vamos entrar até nessa linha que o pastor Adriano falou. Então, a Páscoa, os sacrifícios, todas as festividades judaicas que é relacionado no Antigo Testamento, tudo é um prelúdio, é um apontamento para o Novo Testamento, que é Cristo. Mas a Páscoa, ela também pode ser conhecida como a festa da celebração, aonde o povo judeu celebram
justamente essa passagem, essa libertação. O Pessah para eles é comemorado, que Deus, depois vocês leem lá, Deus mandou eles comemorarem perpetuamente. Coloca lá o versículo 14. Põe o 14, por favor. Êxodo 12, versículo 14. Ali, ó. Esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrais por estatuto perpétuo. Ou seja, o que é perpétuo é sempre. E quando que foi feita a Páscoa? Por que a Páscoa nossa sempre cai em meados de abril, né? Porque justamente foi quando, lembra que a gente vai ter que voltar algumas aulas, que nós temos o calendário, o mês de Nissan, que depois se tornou Abib. No dia 14 de Nissan, Deus falou, esse vos será o primeiro dia, o primeiro mês de todos. E você, lendo essa sequência, assim que Deus diz isso, entra o Pessah, a Páscoa, a primeira celebração. O Pessah para o judeu ele é tão importante quanto qualquer outras festas que lá tem. Eles têm as festas do Yom Kippur, o dia do perdão, eles têm a festa do Rosh Hashanah, que é o do ano novo, a festa do Teruá, que é do arrependimento, e a festa do tabernáculos, as festas das tendas, as festas das trombetas, todos esses tipos de festa para eles anualmente acontece. Mas o Pessah, ele tem um peso muito equivalente, porque foi o primeiro que Deus instituiu, e é onde eles têm que celebrar, eles têm que voltar ao passado, eles se reúnem na mesa. Algumas celebrações duram até 4 horas, a Páscoa, a celebração da Páscoa, outras um pouco menos. Algumas são até 4 horas que eles põem na mesa, vem o kiddush, que é o vinho, vem o cordeiro, vem as ervas amargas, que nós já sabemos, vem os pães ázimos, vem uma pasta doce, meio de maçã com tâmara, fica meio cinzenta, que tudo tem um significado, onde eles se reúnem na mesa e celebram. Eu tenho uma dúvida agora, que talvez seja a dúvida deles. Tá bom, segura, rapidinho, perdão. E eles celebram a libertação. A Páscoa para um judeu não messiânico, o que é um judeu não messiânico? É um judeu que ainda está esperando o Messias. É um ortodoxo, é aquele que ele ainda não crê que Cristo já veio, padeceu e ressuscitou. A Páscoa para ele é a celebração de uma libertação de um povo que era escravo e foi liberto. Para um judeu messiânico e nós cristãos, a Páscoa é a ressurreição, que é uma celebração, mas não dizer a ressurreição de Cristo. Pode falar, pastor Adriano. Porque é o seguinte, não sei se é a dúvida de vocês, mas pode ser. A Páscoa para nós que somos cristãos, o que acontece? Velho Testamento era Deus no céu e o povo na terra, sim? Novo Testamento, Deus sai do seu trono e desce em forma de homem. Aí se para o sacrifício de animais, porque Deus desce na terra e ele se torna o sacrifício. Então, hoje para nós cristãos, nós não fazemos mais sacrifícios de animais para ter a expiação dos pecados através da aspersão do sangue, certo? Só que os judeus ortodoxos não reconhecem Jesus como o Messias. Eles vivem ainda dentro do Velho Testamento. Eles ainda fazem o sacrifício do cordeiro? Fazem. Mas como assim, pastor? Hoje não pode mais matar animal. Por incrível que pareça. Hoje eles pegam a galinha, eles torcem o pescocinho e aspergem o sangue da galinha. Está na internet, depois vocês podem pesquisar. Porque hoje não se pode mais. Não se pode por 2 motivos. Qual o primeiro? O primeiro que a lei que protege os animais vai cair matando em cima. Mas mais que isso, é que hoje eles não têm mais o templo de Jerusalém. O templo foi destruído 70 depois de Cristo. Então eles não têm mais o templo para continuar. Tanto que está uma construção do templo de Jerusalém. Eles estão reconstruindo. E quando reconstruir, os ortodoxos que não acreditam que Yeshua HaMashiach veio, eles vão voltar às velhas práticas. Hoje ainda, e inclusive hoje eu dei até uma pesquisada, hoje ainda alguns, e a sua grande maioria de rabinos, que são os mestres da lei, eles pegam a galinha, que não tem problema nenhum, corta o pescoço, eu digo entortar, mas corta o pescoço e asperge o sangue. E isso me traz numa outra passagem que se remete a isso aqui. Jesus uma vez ele foi indagado
no templo, acho que era na entrada do templo, sobre os seus discípulos. O porquê que os discípulos não estavam dando as ofertas, Não jejuavam, né? Não jejuavam, isso. Não estavam fazendo o jejum. E Jesus vira para eles e fala assim: vocês se preocupam tanto com as ornamentações das leis, só que vocês se esquecem de fazer o primordial, que é amar o próximo. Então, às vezes as pessoas cumprem tanto as leis que se esquecem do primordial. Você pode estar fazendo todas as coisas, lá no caso dos ortodoxos, né? Todas as coisas dentro de uma ritualística 100%. Só que se você não consegue amar o teu próximo, de nada a ritualística vale. Então Jesus olha para ele e fala assim: você está cego, você só está cumprindo uma lei, mas você não está vivendo a lei na sua essência, né? E os judeus, eles não só simplesmente celebram, tem um seder, tem uma tradição e tem uma ordem para que eles celebram a Páscoa. Haja visto que eu já falei que o que é a Páscoa? É o cordeiro, são os pães ázimos, são as ervas amargas, são as frutas, geralmente é maçã com tâmara amassada, fica meio cinzenta, parece uma gororoba, parece a mesma coisa que você não consegue explicar, que lembra a argamassa que eles usavam quando era escravo. Tudo tem um significado. Não vou falar tanto que dia 20 eu pretendo falar mais sobre isso. Dia 20, domingo, tá? E então, assim, mas não era só simplesmente comer. Eles tinham uma sequência. E qual era essa sequência? Né? Eles tinham que primeiro tomar o vinho, que eles chamam de kiddush, depois comer as ervas amargas, depois comer o cordeiro. E a nossa Bíblia não dá essa sequência certinha, mas eles têm que ler um livro. Existe um livro que eles chamam de Haggadah, que é contado-se a história, resumidamente, que o povo foi levado cativo, que ficou 400 anos, as crianças participam, e depois no final eles escondem um pedacinho de algo que eu vou deixar para o domingo, que as crianças eram obrigadas a procurar. Aí me remete ao começo da história. Hoje, ou antigamente, no dia da Páscoa, a gente escondia o ovo e as crianças teriam que procurar, né? Ou tem que procurar. Isso também faz parte de uma tradução judaica. Só que se corrompeu de uma forma que colocaram o ovo, que mais para frente a gente fala. Então, assim, para o judeu, a Páscoa é uma passagem que é celebrada e é imputada nas crianças também, não só nos mais antigos. Tem suas refeições e suas leituras, não é só simplesmente ir lá, comeu e acabou. Como eu falei, tem algumas que duram até 4 horas. Em casas de rabinos e mestres da lei, se demoram-se até 4 horas jantando. Imagina você ficar 4 horas sentado numa mesa, com várias liturgias, várias sequências, aí vocês podem perguntar: pastor, você está falando muito de vinho, mas como que era esse vinho? Era vinho ou era suco de uva? Né? Ou era koiné? Não, era vinho fermentado na sua grande maioria. Não é um fermento do pão, mas é aquele vinho que se tornou ácido e tem um algo alcoólico. Infelizmente, às vezes a gente fica batendo pé: não, mas o vinho não era alcoólico. Era alcoólico, infelizmente, mas não dá legalidade para a gente também sair à torta direita aí, tomando vinho. Cada um faz o que quer da sua vida, né? Mas não tem como eu dizer assim, igual muitos teólogos: não, era o koiné, era um suco de uva. Não, não era um suco de uva, era vinho fermentado. Se fosse suco de uva, estava escrito suco da vide, irmãos. Então, a Bíblia trata várias vezes sobre suco de uva, ele fala do suco da vide. Então, se fosse suco, era lá, suco da vide. Suco da vida. E o vinho, nesse caso, ele representa o sangue, que era o sangue do cordeiro. Então, cada alimento tem uma representatividade. O cordeiro, que precisava morrer um cordeiro para salvar outras pessoas. Tanto é que o cordeiro foi morto, o sangue foi aspergido, foi passado nos umbrais da porta. Mais para frente, precisou do sangue de Cristo para que nós fôssemos o quê? Redimidos, lavado e redimido. Por isso que o sangue de Cristo tem poder. Não é que o sangue de Cristo lá, quando verteu da cruz, era algo mirabolante, mas é porque através do sangue dele, nós fomos redimidos. Por isso que nós falamos hoje: sangue de Cristo tem poder. Era o sangue. O suco, o vinho, o kiddush é representado com o sangue. O cordeiro, que era morto, é Cristo. As ervas amargas, elas representam
tudo que foi passado da escravidão, tudo que eles sofreram. Os pães ázimos, os pães sem fermentos, muitas vezes a gente fala assim que não podia haver pecado ali no meio, mas também era deles lembrar a pressa que havia de ter. Então não tinha como colocar o fermento para esperar o pão crescer e depois assá-lo. Vamos colocar sem fermento para assar ele o mais rápido possível e comer. E eram 3 pães ázimos, 3 pães sem fermento. Um representava os levitas, um representava o sacerdote e o outro o restante do povo. Tudo isso tem um significado também, que eu não vou mergulhar neles, tá? E também tinha água com sal, que eles às vezes colocavam as ervinhas amargas, ou um nabo, geralmente um nabo, uma cebola, também representando o Egito, e essa água com sal representava ou representa as lágrimas daqueles que sofreram escravizado. Tudo tem um porquê. Volto a dizer, eu não vou me aprofundar, senão eu estrago minha ministração do dia 20. Mas tudo tem um porquê, o porquê de se comer. E como que é a Páscoa para o cristão? A Páscoa para nós cristãos e para o judeu messiânico é justamente o mistério de Cristo se entregar como sacrifício, como um cordeiro imolado, que nele fala, ninguém me tira a vida, eu a dou. E Cristo, ele dá uma prévia de como seria. Aí nós temos Marcos capítulo 26, do capítulo 26 ao capítulo 28, nós vamos ter toda a narrativa de Cristo já predizendo que ele era o cordeiro. Nós temos Marcos do capítulo 16, do capítulo 14 ao capítulo 16, Lucas capítulo 21 e 22, nós temos João vai do 13, ele dá uma breve lapidada, e do 18 ao 20, Cristo está dizendo que ele é a nossa Páscoa, ele é o nosso Pessar, ele é a nossa passagem, que não deixa de ser uma passagem nossa. Nós saímos da escravidão do mundo, porque o Egito simboliza hoje o mundo, e passamos para Deus. E aonde que é a nossa passagem? É Cristo. Então, para nós cristãos, a Páscoa é muito mais que um cordeiro, é muito mais que uma erva amarga, é muito mais que ovos de Páscoa. É a celebração da morte e ressurreição de Cristo. Volto a dizer, o maior milagre que Cristo fez não foi curar, não foi ressuscitar, não foi andar sobre as águas. Foi se entregar, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Se ele não houvesse ressuscitado, nada do que nós professamos hoje valeria a pena, que seria só mais um. A morte não pôde vencê-lo. Na verdade, nem chegou aos pés dele. E Lucas, ele diz que é chegada a hora que ele põe sobre a mesa, aí ele começa a celebrar, e ele faz a primeira ceia, né? Ele fala assim, essa é a ceia que eu tanto aguardei, e depois dessa eu não vou comer mais. E nós hoje só falamos em 1 Coríntios 11, mas nós temos outros evangelhos, próprio Marcos, Mateus, João, que Cristo celebra a Páscoa. E ele fala, este cálice é o meu sangue. Bebei, este pão é o meu corpo, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então a Páscoa é um momento que nós temos que sempre celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. Nós fazemos isso quase sempre. Quase não. Eu falo quase porque às vezes nós faltamos no dia de ceia, mas deveria ser sempre, se seguindo a liturgia, a segunda semana do mês, de cada mês, vamos pensar assim, mas o correto de abril, que o judeu ele não comemora todos os meses o Pessar, eles só comemoram um feriado que é 14 de Abib, ou de 14 para 15, porque no entardecer do dia 14, do pôr do sol do dia 14, do pôr do sol do dia 14 até o nascer do sol do dia 15, eles comemoram o Pessar, e é uma vez por ano. Não tem problema nós comemorarmos todos os meses, que é a nossa Santa Ceia. E bom seria também se fosse todos os finais de semana, porque deixaria a gente muito mais perto de Cristo, que às vezes passamos o mês todo corrido, só sempre lembramos de Cristo na Páscoa, e dos outros dias nós não lembramos. Messias, põe por favor aquele primeiro desenho.
Vocês estão conseguindo enxergar bem? Eu não, que eu estou sem meu óculos, mas tá lá no PDF, tá? Então eu coloquei ali o que é a Páscoa para o judeu. Quando eu estou falando judeu, eu estou falando ortodoxo, e para a gente cristão. Para o judeu, é Deus e o povo de Israel. O primeiro Messias, por favor, esse é o segundo. Esse é o segundo. Minutinho, isso. Isso. Pode diminuir um pouquinho, se você conseguir. Aí. Então ele começa ali, ó. Para o judeu, é Deus e o povo, porque Deus que instituiu. Eles celebram a libertação de Israel do Egito. Eles comemoram também, nessa celebração, a morte de um cordeiro, porque para a remissão dos pecados é necessário uma morte. E eles têm um memorial para sempre. Para nós cristãos e para o judeu messiânico que acredita que Jesus Cristo, sim, é Deus e toda a humanidade, isso nós não questionamos, é a libertação do pecado, é o sangue de Cristo, que através do sangue dele nós somos lavados e redimidos, e também é um memorial de sacrifício de Cristo, que através dele não tem mais a necessidade de todo ano ou de todo mês imolar um cordeiro. O sacrifício de Cristo, ele foi perpétuo, ou seja, não precisa de um outro sacrifício. Falando em cima disso, quem que na Semana Santa não come carne aqui? Tem alguém que não come carne? Na verdade tinha não, tem-se essa tradição de ser sexta-feira santa. Mas você sabia que isso é uma heresia? O porquê que é uma heresia? Porque isso foi instituído 300 anos depois de Cristo. Isso foi instituído no Concílio de Nicéia, através de Tertuliano, que fala que deveria haver um sacrifício. Isso é como se fosse um autoflagelo. Isso é você negar Cristo. Porque quando você faz isso, é como se você estivesse dizendo que o sacrifício de Jesus não foi o suficiente. Que você está fazendo outro sacrifício para querer honrar Ele. Então não existe isso de não comer carne, irmão. Pode comer carne, fica à vontade, eu faço até churrasco. E durante um bom tempo, até mesmo falar da minha grama, tá? A minha família, enquanto minha avó estava viva, era guerra se você comesse carne. É o peixe, é o bacalhau, é o peixe male, um ovo. Minha avó deixava. Então é uma tradição que entra na gente. E não estou dizendo que a partir de agora, também chegar sexta-feira, vocês não podem mais comer peixe. Não é isso. Mas é uma tradição meio que pagã que entra para a gente imposta, que a gente não lê, porque pela Bíblia é carne, seria cordeiro. É que nem tem um segmento que chama, acho que é Opus Dei, se eu não me engano. O que é isso? É uma série de gente que se autoflagelam. Vocês assistiram aquele filme Código da Vinci? Você viu uma parte que tem um alemãozão, que ele está dentro de um quarto, ele está se flagelando? É uma seita que tem dentro da igreja católica. E eles fazem isso eles falam que é para tentar se aproximar do flagelo de Cristo. Irmão, você acha que Jesus morreu numa cruz? Que ele foi moído numa cruz para você ficar se retalhando dentro de casa? Você acha que Jesus morreu numa cruz para você ficar com abstinência de comida, para querer honrar o nome dele? Não precisa disso. São coisas tolas, e a Bíblia diz isso. Porque senão ele não tinha falado assim, todas as vezes que comerdes e beberes, que nem foi citado aqui, fazei em memória de mim. Ele não colocou ali limitações. Todas as vezes que comer só o peixe, toda vez que só tomar o suco, não, todas as vezes que você se alimentar, seja o que for, faça para honrar a Deus, faça em memória de mim, faça de uma forma se lembrando que se você sabe que seu vizinho de porta ali na rua não tem o que comer, leve um prato de comida para ele, faça em memória de mim, amém? E uma vez que, não estou aqui criticando eles, é só do estudo, uma vez que você começa a se autoflagelar como penitência, eu entendo que você está dizendo assim, aquilo que Cristo fez não me serve,
que eu preciso refazer aqui. É a mesma coisa a gente aceitar Jesus Cristo e viver na tradição do passado. É a mesma coisa a gente dizer assim, ó, nós aceitamos e reconhecemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e chegar aqui nós vamos começar a sacrificar, e chegar aqui nós vamos começar a acender incenso. Essa semana eu vi um negócio aí, eu não vou falar onde que é, mas uma igreja que eles estão acendendo um caminho de brasa com fogo e a pessoa passa em cima, pisando. Está entendendo? A que nível está chegando as coisas? Eu não preciso mais me flagelar, irmão. Todo o meu pecado, todo o meu flagelo, Jesus levou sobre uma cruz. Para que eu vou fazer isso de novo? É uma ignorância tão grande. E eu escutei um vídeo essa semana que eu achei tão feliz. A forma que um pastor falou, ele falou assim, pelo amor de Deus, você realmente acha que Jesus morreu numa cruz para você ter um carro zero? Realmente você acredita que Jesus morreu numa cruz para você ter uma casa? Realmente você acredita que Jesus morreu numa cruz para você ter dinheiro? Fala, irmãos, se a tua ida na igreja é isso, sinto lhe dizer, você está perdendo tempo de vida. Porque Jesus não morreu numa cruz para você ter dinheiro. Porque Jesus não morreu numa cruz para você ter casa. Porque Jesus não morreu numa cruz preocupado se você tem um par de sapato ou 10 pares de sapato. Deus não morreu numa cruz preocupado se a sua conta está negativa ou se está positiva. Deus morreu numa cruz para que você tivesse acesso ao céu. É para isso que Jesus morreu numa cruz. Para tirar sobre nós o pecado que iria nos lançar direto na lama do fogo lá com Satanás. Não foi para ter carro zero, não foi para ter casa, não foi para ter emprego bom, não foi para ter amizades boas, não foi para ter roupa de marca, não foi para ter nada disso, irmãos. Jesus morreu numa cruz para que eu e você pudesse ter livre acesso a Deus primeiro e poder ter o nosso nome escrito no livro dos céus. Para isso que ele morreu. O resto é consequência do nosso trabalho. O resto é aquilo que a gente planta, é aquilo que a gente vai colher. Se nós vamos viver de uma forma boa e regrada na terra ou não, não é Deus que tem culpa disso. Isso aí é opção minha e tua. Amém? O segundo slide, por favor, Messias. E os elementos da Páscoa. De um lado, o Antigo Testamento, sempre quando eu coloco ali Antigo Testamento, está representando o povo judeu ortodoxo, tá? E o Novo Testamento, nós e os messiânicos. Os elementos no Antigo Testamento, para os ortodoxos, o cordeiro seria um cordeiro imolado. Diminui só um pouquinho, Messias, por favor. Tá. O sangue para eles seriam a preservação dos israelitas, porque eles passaram o sangue nos umbrais da porta. Então o sangue para eles representa um guardião, uma preservação. Os pães ázimos é a pressa, como eu mesmo já falei. Sobe um pouquinho, Messias. Vocês lembram o significado do sangue nos umbrais? Sobe aí, eu estou só do lado antigo, tá, Messias? Fala, Samuel. Imolado é um cordeiro sem mácula, é um cordeiro pronto e próprio para ser morto, para ser imolado. Não pode ter mancha e nem deficiência, tem que ser íntegro. Matado, porque não era qualquer cordeiro. Perfeito. Imolado, eu vou até traduzir, é um cordeiro que desde pequeno ele foi separado para isso. Qual é a finalidade dele? Chegar a uma fase e ser imolado, ser morto em prol de redimissão, porque naquela época, vocês lembram, como a gente já falou, o sumo sacerdote ele colocava a mão lembra o ditado bode expiatório? Vem disso, porque se colocava, todo o povo passava, se colocava a mão no cordeirinho, no bodinho, transferia o pecado, e depois esse bode ou era morto ou era solto no deserto para morrer caminhando. Tem linhas teológicas que dizem que esses animais, eles eram criados separados dos outros. Sim. Tinha não sei como é que chama, de cordeiros, não é estábulo, né? Mas como se fosse um estábulo separado só para esses animais. Então, eu creio que o tratamento
também era diferenciado, a alimentação também poderia ser diferenciada, porque eles eram animais específicos para essas ritualísticas da época, sabe? Então ele não podia estar se contaminando com os outros animais. Então, resumidamente é isso. Era um cordeiro já preparado para isso. Ele não teria uma vida útil fora disso. Ele não poderia procriar, ele não poderia cruzar, ele não poderia, fora que ele tinha que ser sem mancha, perfeito, não podia ter preto com branco, marrom com branco, enfim, era pronto. Imolado é pronto para morrer, literalmente, resumidamente é isso, é pronto para morrer. Cristo toda a vida ele esteve pronto para morrer, tanto que ele sempre prediz qual seria o final dele. O único momento que ele sentiu o peso foi no Getsêmani, que ele suou grandes gotas de sangue, mas mesmo assim ele falou, não seja feito a minha vontade, mas sim a tua. E detalhe, se esse animal, a Bíblia cita que o cordeiro verdadeiro que foi moído na cruz, que é Jesus, não teve um osso quebrado, sim ou não? Tanto que se esse animal que vivia nesse lugar separado se machucasse e quebrasse uma pata, ele já não poderia ser mais levado ao sacrifício. Porque aí na vista deles esse animal já estaria impuro, teria que ser perfeito. Mas quebrou uma pata e colou, não serve mais. Pode tirar do meio lá. Justamente. Então, imolado, pronto para morrer, para um sacrifício divino, que seria tirar o pecado de... Alguma pergunta até aqui? Não? Pode passar a prova? Então, vamos lá. Os pães ázimos é a pressa dos israelitas para saírem do Egito, como eu falei, eles não poderiam também colocar o fermento e teriam que correr. Inclusive hoje em Israel, como eles vão comemorar, né? Nós também estamos na mesma semana que eles, até nos supermercados eles fecham a parte dos mantimentos que contém fermento. Depois, se vocês tiverem a curiosidade, alguns vídeos mostram que é como se eles passassem um plástico, não sei nem dizer o nome do plástico, um filme, para a pessoa não pegar, para ela ter em memória que ela não pode comer fermento, não que seja proibido, a pessoa ela tem a livre, espontânea escolha de ir lá e pegar, mas como um bom judeu, eles não pegam durante essa semana que vai acontecer, eles já fecham, e em casa também, eles têm o costume de chegar em casa, fazer tudo o catadão que contém fermento e joga fora o toca-fogo, para que ninguém coma, que é o que eles seguem da liturgia, do que eles têm. E também não tem problema nenhum você relembrar, porque você, uma vez fazendo isso, você está trazendo em memória aquilo que foi feito no passado. Você está trazendo à tona, né? E, por último, está escrito ervas amargas, como eu falei, que representa o sofrimento do Egito. Para o nosso lado, que é o lado do Novo Testamento, que para a gente o cordeiro é Cristo sem pecado, o sangue, que a gente já falou, é a garantia, o sangue de Cristo é a garantia dos nossos perdões, dos nossos, né, que cobre, o sangue de Cristo cobre o mundaréu dos nossos pecados. Os pães ázimos é a santidade e pureza de Cristo, sem pecado nenhum, não pecou em nada, foi fiel até o fim. E as ervas amargas, que representa todo o sofrimento que Cristo suportou, passou e venceu por nós. Essa é a verdadeira Páscoa. Aí, como eu disse, os ovinhos de Páscoa, que eram um símbolo de fertilidade e renascimento. Em várias culturas da antiguidade, tá? Depois que Cristo morreu, virou-se na verdade, assim, depois que Cristo morreu, amados, com a junção, né? Que naquela época a gente fala muito da Igreja Católica, porque naquela época tinha-se já a Igreja Católica fez uma junção com Roma e infelizmente se perverteu em diversas coisas. A gente está falando em algumas, mas se você lê o século I, inventaram de vender coisas que hoje, abençoado passar, que hoje nas igrejas tem, até em muitas evangélicas, vendendo água ourada, feijãozinho de Israel, óleo do Egito, enfim, eu estou falando do Egito que é uma maneira de brincar, é claro que eles falam que é óleo de monte ungido, então teve essa simoleia, que foi uma junção, para vocês terem uma ideia, teve um alemão que começou a vender até o ar da gruta
que Cristo foi colocado. E também veio-se a famosa vender terreno no céu. Então se perverteu muito, infelizmente se perverteu muito. Uma forma também de ganhar dinheiro, é o que o pastor Adriano falou. O diabo ele nunca vai estar feliz com as coisas que Deus faz, ele sempre vai assoprar. Não é que o diabo faz, ele só solta o jumentinho as pessoas que vão lá e põem fogo no parquinho. Na época Ele da só vai Inquisição, assoprar. na época da Inquisição da igreja, eles começaram a vender até ossos de Pedro. Parece que cada lugar tinha uma cabeça lá. Quantas cabeças Pedro tinha? Você entendeu? Então, é deturpar. E sem contar que também teve um outro rapaz, infelizmente, não posso dizer que é nossos irmãos, não estou aqui criticando, ele também vendia lascas da cruz de Cristo para as pessoas. E teve um bom tempo também que teve um cidadão que estava vendendo a lança que perfurou o costado de Cristo. Infelizmente, e hoje continua a mesma coisa, só não é mais hoje é a lança. arruda, é o sal grosso, é o trevinho que você pega na igreja abençoado, é o lencinho, agora tem um lencinho que o pastor põe a mão no óleo e passa no lenço, você leva e coloca no seu travesseiro, que você vai ser abençoado. É isso. Não muda muita coisa. Não muda muita coisa, só mudaram os nomes das figuras. Então, infelizmente, com o passar dos anos, a nossa fé baseada em igreja, ela vem se definhando, tá? Não a nossa fé concreta em Cristo, mas quando a gente olha para a vida da igreja, e quando eu estou falando de igreja, estou colocando no geral, tá? Católico, evangélico, cristão, enfim, o que quer que seja, ela vem se definhando, ela vem se denegrindo, ela vem descendo ladeira abaixo. Aí você fala, irmão, pastor, é pecado a questão do ovo de Páscoa? Não, irmão, não é pecado. Que nem o Samuel tem neto pequeno, eu tenho filho pequeno, você tem neto. O que você tem que fazer? Você tem que ensinar o que é a Páscoa. Não tem problema de você dar um ovo de presente. Agora, a Milena tem uma enteada. Então, assim, não tem pecado, irmãos. Você pode comprar o ovo, você pode dar para os seus filhos. Juninho tem 45 filhos. Dá lá o ovo para as crianças. Só que ensina o que realmente é. O que representa? Fala, não, isso aqui é só para você alegrar a tua barriga. Mas a verdadeira Páscoa não é o coelhinho, filha. A Páscoa, aí você explica. Não tem problema de dar ovo para a criança comer. E olha que engraçado, senão você fica religiosão, sabe? E olha que engraçado. Como as coisas não faz sentido e a gente abraça, né? Não faz sentido nenhum coelho por ovo. Sabe assim, se fosse para ser um ovo, perdão, teria que ser uma galinha, um urubu, até uma cobra põe ovo, mas coelho não põe ovo. E pega um bichinho que não põe ovo, mas porque era uma lebre que diz porque corria bastante, que seria rápido nas entregas, e agrega um ovo. E corroborando com o pastor Adriano, não tem problema a gente pegar e geralmente aqui na igreja também sorteia-se os chocolates, não tem problema. O problema é quando a gente começa a endeusar o coelhinho da Páscoa, a endeusar o chocolate, a sempre colocar na frente e esquecer que para nós cristãos a Páscoa é a morte e a ressurreição de Cristo, que através disso todos fomos lavados, redimidos e imputados como filhos. Só para a gente finalizar, eu tive um baita de um desafio há uns anos atrás, que eu fui viajar com a minha família para os Estados Unidos, e eu cheguei justamente no mês lá do Halloween, que é uma festa totalmente forte no estado americano. Então, aonde você ia, tinha lá decoração de Halloween. Aí nós fomos num parque lá, e toda a temática do parque estava decorado com Halloween. Gente, eu ia falar para meu filho não brincar, e lá, cada 10 passos que você dava, eles davam doce, que é uma tradição lá de dar doce. Na hora que ele entrou no parque, já deram lá um baldinho de abóbora para ele coletar os doces. O que eu fiz com ele? Eu deixei ele brincar, ele brincou o dia inteiro no parque lá com a prima dele que mora lá. Quando chegou em casa, eu falei, filho, vem cá que eu vou te explicar um negócio. Essa festa aqui, ela representa isso, isso e isso. Eles acreditam que é uma festa para os mortos, alguma coisa. Aí ele olhou assim e falou, mas não tem problema, você brincou lá, você simplesmente brincou e comeu doce. Basta a gente explicar. A Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho. Então, quando tu fala o caminho, é diferente no caminho.
tá? Então, a gente tem que ensinar, a gente tem que instruir, para quando essas crianças crescerem, elas saberem do que é verdade e do que não é verdade, do que pode, do que não pode, do que é certo e do que não é certo. Amém? Até porque, amados, não tem como colocar filhos, netos, sobrinhos, primos dentro de uma bolha e falar, você não vive mais. Não estou abrindo o leque para a gente, mas estou dizendo assim, não tem como você fechar, mas justamente tem como você ensinar. Você pode se divertir, você pode brincar, só não de Cosme e Damião, tá? Você pode, porque também tem um dia de Cosme e Damião, né? Não pode, está amarrado, repreendido. Mas você pode brincar, mas tem que saber qual é a origem, o que trouxe isso, o que se perverteu não. Lídia, você quer falar alguma coisa? Esse é o nosso papel. Né? E se tiver algum problema, me dá que eu jogo tudo fora. De criança ele entende. Esse dia eu fui no aniversário de criança, irmãos. Tava cheio de criança no buffet, assim. Metade eram os filhos do Alê, metade eram os filhos do pastor Júnior. Tanta criança que tinha. Deus, dá-me paciência. Paciência. Mas se tiver problema com ovo de Páscoa, Samuel, demais aí, pode me dar que eu dou um fim, tá? Eu vou levar lá em casa lá e vou orar para dentro. Vou dar um jeito nele. A gente vai terminar e faz a oferta rapidinho. Amém? Amados, antes da gente terminar, o nosso irmão Rogério nos abençoou com essas cestas aqui. Que lugar que é? Louvre, Paris. Eles falam que tem a cruz de Cristo lá e cobra para entrar. A coroa de Cristo. É que infelizmente, amados, rapidinho, a gente se deixa ser levado por qualquer coisinha. Vou dar um exemplo aqui rapidinho. Se Deus toma qualquer um aqui, até às vezes o nosso irmão Samuel brinca comigo, falou, chefe, você é bom nisso, né? Mas às vezes se Deus toma demais, a gente acaba deixando Deus de lado e endeusando demais a pessoa que está ali. Eu só peguei o Samuel de exemplo, que foi domingo agora, uma coisa corriqueira, mas que me veio à cabeça. Às vezes a gente esquece. Aí vira idolatria. Mas não estou dizendo que... Não, está amarrado, tá, Samuel? Não é isso não. Está repreendido. Mas eu estou dizendo assim, nós nos deixamos levar muito fácil. Nós nos deixamos ser seduzidos muito fácil. Eu vou na igreja tal, porque tem pastor fulano de tal, porque tem irmão... A gente começa a colocar as pessoas num pé de igualdade, ou até acima de Deus. E isso é errado. E falando de pessoas, agora imagine um tempo atrás... que as pessoas eram enganadas. Imagine um cidadão vendendo uma garrafa, que hoje nós chamamos de KF, né, que toma Coca-Cola, com ar, KS, com ar da gruta. O que o ar vai fazer, né, quando você abrir, eu vou cheirar. Então, assim, infelizmente, e tem pessoas que só agem com a fé quando tem algo palpável para pôr a mão. Não vamos longe, lembrei agora, há poucos anos atrás, uma igreja grande aqui de São Paulo, vendendo um perfume com aroma de Jesus. Vocês lembram disso ou não? Não lembra? Estava vendendo perfume com aroma de Jesus. Irmãos, pelo amor de Deus. E que não deveria, amados. A nossa fé, ela tem que ser sempre embasada em Deus. Bora. Em Deus. Mais nada. Se vem alguma coisa que pode te agregar, amém. Mas nós temos que ter a certeza que a nossa fé, ela tem que estar embasada na morte e ressurreição de Cristo. Se nós acreditarmos nisso, é vitória garantida, amém? Vamos, estica a sua mão para cá em nome de Jesus. Pai, quero te apresentar essas cestas que foram doadas, Senhor meu Deus, pelo nosso irmão Rogério. Pai, que o Senhor venha abençoar esses alimentos, que o Senhor venha capacitá-los, nos capacitar, Pai, para, Senhor meu Deus, levar mais ainda comida, alegria e um pouco de conforto para quem necessita, Senhor meu Deus. Quero te pedir, venha abençoar a vida do nosso irmão, Senhor meu Deus, que não venha faltar nada no celeiro dele. Na verdade, Pai, que não venha faltar nada em celeiro de nenhum de nós, Pai amado. Que esse ano de 2025 seja o ano, Pai amado, que nós possamos dar muito mais e receber um pouco menos, sabendo que o maior valor, a maior ganho vem de Ti, Pai amado. Vem do Senhor, vem, Pai amado, saber que o Senhor está no centro da nossa vontade, Senhor meu Deus. Novamente te peço, abençoa a vida do nosso irmão, abençoa a vida das pessoas que vão, Pai amado, estar sendo abençoada com estas cestas básicas, e que não só venham ser alimentadas materialmente,
mas que o seu santo nome venha a ser o alimento principal na vida deles. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos embora? Vamos embora? Que Deus te leve em paz, em segurança, te leve, na verdade, debaixo da poderosa mão dele, te traga uma quinta abençoada que ainda não acabou, uma sexta, um sábado, um domingo, até a volta dele, em um dia abençoado. Praga nenhuma chegará à sua tenda, palavra contrária nenhuma chegará na tua casa, pelo contrário, toda palavra de maldição, toda palavra de vergonha, que o Eterno transforme em dupla honra, e aonde estava a contenda, que Ele venha trazer a paz, a união, em nome de Jesus, amém, amém?